Muito bem, turma, nós vamos começar a tratar de um assunto muito importante e a respeito aí da independência da América Espanhola. A América Espanhola, como podemos ver no mapa, essa parte que foi colonizada do continente americano, essa parte que foi colonizada pela Espanha, que nós podemos perceber aqui em vermelho. E é interessante notar que essa parte colonizada pela Espanha ficou conhecida como América Espanhola. Aí no início do século, né, 19, na verdade, após a era napoleônica, isso vai acabar enfraquecendo, ou durante a era napoleônica, né, e a Revolução Francesa, vai enfraquecendo, né, o poder da Espanha sobre suas colônias. E aí pouco a pouco, país após país, vai lutando por sua independência, e aí nós temos a formação desses estados nacionais americanos, que nós vamos começar a ver a partir de agora. Então, no século XVIII, né, o crescimento das colônias, o enriquecimento da elite colonial provocou o surgimento de uma crise no antigo sistema colonial. Então, nós vamos lembrar aí que dentro da América Espanhola nós tínhamos uma sociedade organizada basicamente entre chapetones, que eram aqueles espanhóis que vinham direto da Europa para habitar nas colônias. Eles participavam de uma elite colonial. Os crioulos, na verdade, eram descendentes desses espanhóis aqui na América, nas colônias. Então eram filhos de espanhóis, descendentes de espanhóis que nasciam nas colônias. E eles estavam, na verdade, em uma disputa entre o século XVIII e XIX, por questão do poder. Os chapetones, que eram aqueles espanhóis vindos direto da Europa, eles tinham uma série de vantagens, uma série de facilidades e de riquezas que os crioulos, na verdade, desejavam. Os crioulos, eles também faziam parte ali da sociedade administrativa, mas em cargos menores. Isso daí acabou gerando uma dificuldade. Então, os interesses dos crioulos, descendentes espanhóis nascidos aqui na América, no livre comércio coincidiu, com os dos industriais ingleses, pois viam a emancipação política, ou seja, a independência política das colônias espanholas na América como uma possibilidade de abertura de novos mercados e aumento de lucros. Então essa daqui é a visão tradicional que nós temos em relação à história, geral, a história mundial. É aquela versão, como a gente diz, que serve para a gente passar, numa prova do Enem, numa prova de concurso. Mas na verdade o que nós temos também por influência foi a própria luta desses países internamente, a própria luta por essa separação aí de suas metrópoles. E na verdade foi uma disputa de poder dos crioulos em relação aos chapetones. E nós vamos ver alguns detalhes mais à frente. Quais foram os fatores que contribuíram então para essa crise que levaria à independência? Como vocês podem ver no mapa, nós temos aqui uma divisão agora de vices-reinos, como vocês podem ver na legenda, e esses vices-reinos como eles estavam distribuídos aqui na América Espanhola. Aqui nós podemos ter uma visão geral dessa parte do continente, dessa grande área que a Espanha então dominava. Então, quais foram os fatores que contribuíram para a crise? Nós podemos destacar alguns. A opressão espanhola. E por que existia isso? Para sustentar as guerras e a monarquia, espanhola, aumentou os impostos nas colônias, devido também às crises lá das revoluções na Europa, e também a crise trazida aí pela era napoleônica, que acabou enfraquecendo aí o poder da Espanha. Inclusive, como nós vimos, Napoleão colocou o irmão dele, Luís Bonaparte, para que pudesse dominar a Espanha. Há também uma proibição de se montar manufaturas, com o intuito de impedir a concorrência com as espanholas. Manufaturas, pequenas empresas, pequenos ofícios que se montava para poder comercializar. Então isso daí foi proibido. Uma enorme diferença social, discriminação. Uma minoria branca, nós temos chapetones aí, nascidos na Espanha, que vinham diretos da Europa, e os crioulos, descendentes de espanhóis nascidos na América. Eles dominavam a maioria composta por indígenas, mestiços e afrodescendentes. Então nós temos essa composição aí da história, ou da visão da história tradicional a respeito da América.
Privilégios chapetones, né, os principais cargos, né, no governo, no exército e na igreja eram reservados aos chapetones. Então, na verdade, como se diz, ao final desse processo emancipatório, desse processo de independência, os crioulos eles acabam assumindo o lugar dos chapetones. Então, muitos interpretam afirmando que, na verdade, foi apenas uma guerra, um conflito entre o topo da pirâmide, né, aquele que estava em primeiro e aquele que estava em segundo. Né, e o segundo queria eliminar o primeiro, no caso, os crioulos queriam retirar o poder dos chapetones, e ao final desse processo de independência da América Espanhola, os crioulos estavam no domínio, no comando dessas nações que surgiriam, dessas repúblicas, né, que surgiriam aí na América. Importante notar, né, essa questão, porque podemos estabelecer uma diferença com a Revolução Francesa. Na Revolução Francesa, lá na Europa, aqueles que estavam na base da sociedade é que assumem o poder. Então a burguesia que fazia parte do terceiro estado lá na França acabou assumindo o topo da sociedade aí francesa. Mas no caso da América aqui, da América Espanhola, foi apenas uma disputa daqueles que estavam no topo, já no topo da pirâmide. Era só definir quem seria o primeiro. Mas aqueles que estavam na base, como camponeses, né, indígenas, escravos, eles permaneceram basicamente no mesmo lugar na classificação social. E aí nós temos um primeiro caso, foi a independência do Haiti. Vocês estão vendo no mapa aí, né, uma divisão entre a República Dominicana, em verde, e o Haiti aqui numa cor meio salmão, né? E nós podemos perceber que a Espanha, né, fundou a sua primeira fortificação na América em 1492 na Ilha Espanhola, né, como a gente tinha percebido. E aí essa ilha que está dividida entre Haiti e República Dominicana. E aí nós podemos perceber o processo, né, de abolição aí da escravidão no Haiti. Ele foi fundamental para a determinação da sua independência, né? Então nós já temos no final do século XVIII, né, o Toussaint Louverture, que ele era um filho de um chefe tribal africano, levado como escravo para São Domingos. Ele acabou liderando, né, como ele era um chefe, filho de um chefe, ele tinha algumas noções aí administrativas, e ele é visto como um herói, né, até hoje, por conta dele ter contribuído para a abertura, né, da escravidão lá na ilha do Haiti. E aí nós temos uma questão bem interessante nessa ilha, porque ela passou pelo domínio, né, também dos franceses. Só que lembra da Revolução Francesa? Em 1793, durante o período do terror, os jacobinos lá, eles assumem o poder na França e decretam o fim da escravidão. Então isso que aconteceu na Europa teve um reflexo aqui na América. E Louverture então ele ascende ao poder, e conquista a parte oriental da ilha. Mas os brancos e mestiços se opõem ao seu governo, e aí nós temos um grande conflito. Finalmente, não é, esse conflito, luta após luta, nós temos acontecimentos da Revolução Francesa, temos os acontecimentos da Era Napoleônica, né, soldados franceses vindo até a ilha para que pudesse combater, e finalmente em 1820 o país ele foi reunificado sob o regime republicano, né, dirigido por Jean-Pierre Boyer. Então nós temos essa questão bem interessante, como na ilha, né, aí do Haiti, essa questão da escravidão. Nós tínhamos uma maioria ali, né, negra, afrodescendente, habitando na ilha, e Louverture ele acabou trazendo, através de sua liderança, conflitos que culminariam finalmente na independência dessa ilha. O caso do México é um tanto intrigante, porque nós temos aí o padre, vocês estão vendo aí na imagem, né, o padre Miguel Hidalgo. Ele foi o líder da guerra da independência do México. Então qual é a grande questão aqui, né? A grande questão em relação ao México é que nós temos uma grande participação da igreja. Então nós temos o apoio da igreja também nesse processo emancipatório. E um líder, um padre, acabou sendo um dos líderes desse processo aí de independência. Então é bem interessante a gente notar o papel da igreja também nesse processo emancipatório do México. E aí nós temos lutas que foram empreendidas, a junção aí, né,
de indígenas, né, de nativos. Essa questão da abolição da escravatura também fez parte desse processo emancipatório aí do México, né? E aí nós temos, durante essas guerras, né, essas manifestações contra o domínio, né, europeu aqui na América, nós temos inclusive estandartes, né, de Nossa Senhora de Guadalupe, que eles acabaram até alcançando algumas vitórias e acreditando que eles tinham ali a bênção, né, da santa. E Hidalgo finalmente, né, nesse conflito aí de cidades, né, chegou a enfrentar as forças da coroa e ele foi preso e executado em 1811. Então essa questão do México aí é bem interessante. Nós temos aí também a imagem de José Maria Morelos, né, e que era um padre, né, também. Essa questão da igreja é bem ativa lá no México e ele empreendeu algumas lutas também inspirados, né, claro, ali pelo padre Hidalgo, como a gente viu. E o Maria Morelos, ele foi capturado também e executado agora em 1815. E é bem interessante, né, que essa questão da independência, a Assembleia Reunida decretou aí em 1813 a independência, né, política do México. Só que as lutas continuariam, né? Nós temos um outro líder, desse processo emancipatório, que foi o Agustín Iturbide, né? Iturbide. E aí em 1821, ele era um militar, tinha combatido os rebeldes, apresentou às elites coloniais o Plano Iguala, uma proposta de independência para o México, né, que previa o estabelecimento de uma monarquia católica, tá vendo? Governada segundo a Constituição espanhola, até que pudesse formular a sua própria. Então, o Agustín, ele trouxe uma espécie de equilíbrio, tentou estabelecer um equilíbrio entre os ideais, né, crioulos de uma independência total e os interesses aí da coroa espanhola. E em 1821, em setembro, né, o México foi proclamado independente. E o que é que aconteceu? Os crioulos, eles assumiram o controle, assumiram o poder. As reivindicações de Hidalgo e Morelos, aqueles padres, foram esquecidas, né? Iturbide foi coroado imperador e governou até 1823. Perceba que foi um reinado curto, né, diante das revoluções, né, que ainda aconteceriam no México, as ligas camponesas, né, a própria participação da igreja. Então tudo isso é muito importante para que a gente possa notar na independência do México. Depois o México se transformaria em república, né, passaria aí por um período curto momento da monarquia e avançaria através do século XIX e XX, né? E aí, como nós conhecemos o México hoje. A independência de Cuba também é um caso bem muito interessante, porque isso só veio a ocorrer, né? Nós temos uma organização social e econômica semelhante à do Haiti, né? E aí nós temos um movimento da independência ocorrendo em 1868, né, em pleno século aí 19. A independência de Cuba, ela veio um pouco tardia em relação às demais independências, né, da América, incluindo do Brasil, que foi em 1822, e a coroa espanhola, né, se empenhou militarmente para manter a sua colônia. E essas lutas aí de emancipação, né, desses domínios, nós temos em 10 anos, né, essa luta, e a coroa conseguiu ainda manter, né, a coroa espanhola conseguiu manter ainda o seu domínio colonial. Ela só retornaria em 1895, né, e ele só conseguiu a independência em 1898. Tá vendo? E nesse momento aqui nós temos uma participação, né, militar dos Estados Unidos, né, que passou a interferir nos assuntos internos do novo país. Então a ilha de Cuba passou por esse longo processo de lutas pela independência. E aí nós temos essa participação dos Estados Unidos, já aí no final do século XIX, motivados por uma doutrina, a doutrina Monroe, né, que dizia a América para os americanos, onde se tentava excluir, né, toda a influência europeia em assuntos da América. Aqui na imagem vocês estão vendo, né, o Carlos Manuel Céspedes, conhecido como o pai da pátria, né, em Cuba, e foi ele aí que teria declarado a independência do país em 1868. Mas lembre-se, né, que embora tenhamos essa data aí, muitas lutas vieram a ocorrer porque a Espanha não tinha ainda aceitado a perda da sua colônia. E essa de fato só veio a ser liberta em 1898 do domínio espanhol.
Nós temos a questão da América Central, né, as ilhas que se formariam, né, luta após luta, exército após exércitos, né, várias guerrilhas, né, que aconteceram aqui combatendo a presença espanhola, a presença europeia, né, aqui na América. A luta pela independência continuava. E aí nós temos, em 1824, um congresso, né, na Guatemala, que proclamou a república na região. E aí tentou organizar uma federação, uma junção aí centro-americana, conhecida como Províncias Unidas da América Central. Assim como nós temos Estados Unidos da América, aí nós temos uma tentativa de uma formalização de uma federação, como Províncias Unidas da América Central. E é claro que essa fragmentação política, disputas internas, fragilidade econômica, isso não deu certo para a federação. E aí nos anos seguintes, após 1824, nós temos a formação de vários países, ou pequenas ilhas também, como Honduras, Guatemala, Nicarágua e Costa Rica. Então cada um desses países aí de forma independente, respondendo politicamente por si mesmos. Um grande herói conhecido, da independência é o Simão Bolívar. E Simão Bolívar, que inclusive inspirou o nome da Bolívia, foi um daqueles que estiveram aí à frente de exércitos, combatendo através da América do Sul, combatendo essa presença espanhola, essa presença europeia, em dominação aqui da América. Isso é muito interessante porque o Simão Bolívar ele tinha um projeto de emancipar, toda a América do Sul. E aí nós temos tropas lideradas por ele, que atuaram ao norte, na região do Vice-Reino da Nova Granada. E onde era essa Nova Granada? Atuais Venezuela, Colômbia, Panamá, Equador e na Bolívia. Então, o que é que Simão Bolívar defendia? Um projeto no qual os países independentes da América se unissem, em uma grande república federativa, composta de estados autônomos, mas obedientes a um governo central. Seria uma espécie de Estados Unidos da América do Sul. Esse era o projeto aí do Simão Bolívar, que na verdade, como a gente percebe, não deu certo. Então, nós podemos perceber que até hoje, existem filmes, séries que contam aí, um pouco da história de Simão Bolívar. Ele que é visto como um ícone, como uma representação dessa libertação da América do Sul. Nós temos aí importantes batalhas, para a conquista, do seu próprio território. E uma delas é a Batalha de Boyacá, que foi decisiva no processo de independência do Vice-Reino de Nova Granada. Nós temos aí um mapa da antiga Gran Colômbia, ou a Grande Colômbia. E esse entorno aqui que vocês estão vendo, era a região onde, na verdade, a Colômbia dominava. E com o tempo, é claro, acordos, guerras, conflitos, esse mapa ele foi redesenhado, esse mapa ele foi redefinido. E aí nós temos um outro herói, o primeiro que a gente viu, considerado herói, Simão Bolívar. O segundo, José de San Martín, Então José de San Martín, ele é, junto com Simão Bolívar, um outro grande líder desse militar, dessa independência da América do Sul, nos países dominados pela Espanha. E aí ele lutou nos territórios onde hoje é Argentina, Uruguai, Chile, Peru. E ele tinha uma ideia diferente, A ideia que ele defendia, o José San Martín, agora os países se independeram, o que é que eles vão ser agora? Ele defendia que se adotasse o regime monárquico e fossem governados por príncipes europeus para assim evitar guerras civis, e facilitar o reconhecimento da soberania por parte dos países europeus. Então é importante notar, que depois ele abandonou seu projeto e entregou a liderança das forças de libertação para Bolívar. Eles acabaram se unindo e aí nós temos dois grandes considerados libertadores da América, Latina, que é da América do Sul, que é o José San Martín e o Simão Bolívar. E aí nós temos a Espanha tendo dificuldades, Vocês estão vendo aqui na imagem uma assinatura da independência da Venezuela, para lutar nas várias frentes, porque esses movimentos de guerrilhas, formação de pequenos exércitos, foram feitas em várias partes da América do Sul. E aí a Espanha, já fragilizada por questão da era napoleônica lá na Europa, não tinha condições, de lutar para manter
as suas colônias aqui na América. E ela foi obrigada, acordo após acordo, a assinar esses tratados aí de independência. Isso é muito importante para que a gente possa compreender essas lutas e esse processo de formação dos países da América, né? Da América Latina. Então, assim, até na metade da década de 1820, toda a América do Sul colonizada pela Espanha tinha já conquistado a sua independência. E aí nós temos um outro detalhe, né? José San Martín, né, ao anunciar a independência do Peru, essa é uma imagem representativa, né, que ilustra, né, o fim do domínio espanhol sobre o Peru. E essas questões ligadas à luta anticolonial também se misturavam, viu, com os interesses locais, como a gente viu, né, os crioulos eles queriam assumir os cargos dos chapetones, daquela antiga liderança, antiga elite lá da América, ou na América, né, mas que pertenciam aí à Espanha. Agora, mesmo Simão Bolívar ou José San Martín, né, que entraram para a história como libertadores, foram muito questionados em seu tempo. Quais eram as verdadeiras motivações que eles tinham? Então, muitos questionavam isso. É realmente lutar pela independência, né, nossa, ou simplesmente conquistar o poder para eles? Então, isso daí era muito questionado, né, à época. E aí nós temos, né, os crioulos tendo a grande concentração, né, de terra nas mãos, e aí as desigualdades que eles condenavam acabaram sendo mantidas. Na verdade, eles queriam apenas pegar, né, o poder da mão dos chapetones para si. E aí nós temos os novos estados nacionais que se formaram na América, foram organizados para defender os interesses dos grupos dominantes. Isso daí é uma coisa muito séria. E o Uruguai, né, também fazia parte, o Uruguai, do Brasil. O Uruguai já fazia parte do Brasil, chamado de Cisplatina, né? Então, na província da Cisplatina, o território onde hoje é Uruguai, né, a República do Uruguai, já fez parte do Brasil. E aí, pouco a pouco, né, esses exércitos emancipadores, né, continuaram lutando para que pudesse separar aí o Uruguai, né, o território onde era o Uruguai, do Brasil, né? Então, o Uruguai era território da Espanha, depois passou a fazer parte aí do território do Brasil, e em 1828, em uma guerra contra o governo brasileiro, nós temos a independência do Uruguai, e o Uruguai ele foi reconhecido como um país, um estado independente. Aí na imagem vocês estão vendo a batalha de El Juncal, né, onde nós temos uma ferrenha luta, né, que envolveu até questões aí marítimas, e o fim do domínio, né, do Brasil em relação ao Uruguai, e o Uruguai proclamando então a sua república. Então basicamente nós vimos aí o processo, as influências, né, as influências lá do Iluminismo, da Revolução Francesa, os acontecimentos da Era Napoleônica, como tudo isso daí influenciou no processo de independência da América Latina, né, da América Espanhola. Então a gente pode perceber como acontecimentos, né, que tiveram lugar lá na Europa e em outras partes do mundo acabaram influenciando esses acontecimentos aqui na América. E vimos aí um breve resumo de como esses países, né, lutaram pela independência, né, como os crioulos queriam tomar o lugar dos chapetones, né, qual o papel da igreja, né, nesse processo aí, o papel da igreja católica nesse processo, e os novos estados, né, proclamando-se aí repúblicas, e ao longo do tempo, né, entre o século XIX e o século XXI que estamos vivendo, passando por transformações, passando por golpes, né, seja militares, seja golpes também comunistas, e são coisas que a gente vai ver aí ao longo do tempo. Então, um grande abraço aí, alunos, e até a próxima.